Qual é o impacto da fofoca dentro da sua empresa e como resolver isso? Não sei se você sabe, mas fofoca sim gera um grande impacto dentro de empresas, que é de pessoas começarem a ter um relacionamento muito pior. E a gente sabe que a falta de relacionamento dentro de empresas hoje é um grande problema. Eu quero te passar aqui algumas questões que eu já vi que resultam sim em fofoca, o que hoje dentro da sua empresa você pode estar contribuindo quanto líder para que fofocas aconteçam, bem como o que hoje, enquanto um grande líder, você pode fazer com que a sua equipe, com que o seu time gere muito menos esses comentários maldosos entre pessoas, que é a tal da fofoca que a gente gosta de colocar aqui como um termo, para que não seja tão chato, tão difícil trabalhar dentro dessa empresa. Saiba que a fofoca quebra diversos princípios, princípios esses que são importantes para a gente ter como base a construção do dia a dia junto com outras pessoas. Até porque dentro da sua empresa você não trabalha sozinho. Com certeza você ali tem uma equipe, tem um grupo de pessoas que você quer, através de princípios, de coisas que são importantes que a gente vai falar, que eu quero falar aqui contigo, para que você possa, da melhor forma, junto de um clima organizacional que seja agradável, construir o que uma empresa tem de propósito, buscar aqueles objetivos que são únicos e que a gente pode e sim faz muito melhor quando a gente se sente bem. Saiba que a fofoca, além de destrutiva, ela faz as pessoas se sentirem mal, ela faz o clima organizacional ser muito ruim. Mas antes de te passar algumas questões que eu já trabalhei, a minha experiência diante disso e exercícios que você pode implementar na sua empresa para passar por essa questão que é tão ruim de uma melhor forma, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Márcio Oliveira, sou coach de equipes, especialista em comportamento e alta performance e nesses anos de trabalho, quase todas as empresas que eu passei, isso que eu estou falando para vocês aqui foi comum no meu trabalho. Não estou dizendo que os comentários, os conflitos, que as intrigas acabam, mas sim, com um trabalho muito bem estruturado, com um trabalho feito pelas pessoas da sua empresa, você pode minimizar muito isso, a ponto de daqui a pouco ninguém mais dá bola para esse comportamento que é tão destrutivo e a sua empresa começar a focar em sim, aí focar no que interessa, que é na grande produção, que é para isso que uma empresa é construída. Nós não organizamos, com certeza, todo o nosso tempo, todos os nossos recursos para montar uma empresa, para que pessoas ali fiquem falando de pessoas. É bem pelo contrário. A gente organizou tudo isso para que pessoas trabalhem com pessoas de um jeito para produzir um resultado muito melhor, que é o que a sua empresa merece. Se você for para o Google agora e escrever fofoca, provavelmente você vai ler ali que é aquilo que é produzido com o intuito de produzir intrigas. Ou seja, é falar mal de pessoas. E deixa eu te passar aqui o que é fofoca dentro de uma empresa e o que não é fofoca. Se a gente pegar como um ser humano pensa, você vai entender que na estrutura, isso aqui é um estudo em cima do que Robert Dilts nos passa sobre níveis neurológicos, ele vai dizer que nos nossos níveis neurológicos nós temos a nossa identidade, nós temos as nossas crenças, nós temos as nossas capacidades e nós temos os nossos comportamentos. E isso daqui faz cada ser humano ser único. Por quê? As crenças são os seus julgamentos, é o que você acha certo e o que você acha errado. E em cima disso, em cima dos seus julgamentos, você julga outra pessoa. Só que a gente não julga as crenças de uma outra pessoa quando está fazendo a fofoca, a gente julga outra pessoa. Sempre que você está falando mal de uma pessoa, você está trazendo intriga, você está quebrando a hegemonia de um ambiente, você está quebrando a harmonia de um ambiente e trazendo aqui provavelmente uma coisa ruim que você fala, que você julga, que você faz para outro ser humano. Ou seja, quando você fala mal de um ser humano dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, você está sim falando fofoca, você está gerando fofoca, até porque não é aqui que trabalham os feedbacks. Quando a gente está falando sim de comportamentos que as pessoas têm em cima do que elas fazem, quando a gente está falando de capacidades que as pessoas precisam construir para ser melhor, aqui a gente não está falando de fofoca, aqui a gente está falando de feedback que é construtivo. Só que muitas vezes, através do que as pessoas fazem, através do que as pessoas conseguem fazer na empresa, a gente julga elas lá na identidade. E isso daqui acaba ocasionando a questão que a gente chama de fofoca e gera muita intriga. A gente não se ofende quando escuta que pode organizar melhor uma coisa, que pode trazer uma velocidade maior porque a gente imprime. A gente sabe que isso tem um cunho de construção quando uma pessoa fala isso para nós, mas a gente se ofende muito, sim, quando alguém fala que eu não sou de confiança, que eu não sou digno de conquistar aquele trabalho, que eu não sou uma pessoa boa para alguém. Ou seja,
A origem da fofoca, ela acontece na sua empresa quando as pessoas começam a falar mal uma das outras. E isso gera muita intriga, essa intriga vai contaminar e influenciar lá no seu ambiente, no seu clima organizacional, e vai ficar muito pesado, provavelmente vai ficar muito difícil construir ali equipes que performam juntas, que buscam objetivos juntos, até porque quando uma pessoa não se dá com a outra, ela não trabalha da melhor forma com a outra. E aí a gente acaba tendo aqui um grupo de trabalho, que nesse formato grupo a gente tem mais resistência, a gente tem mais desconfiança, e aí isso acaba gerando lá na ponta muito menos produtividade, porque as pessoas não unidas elas vão competir. E é essa competição que acaba fazendo a sua empresa se comportar de um jeito aquém do que ela pode. O que você tem que entender? Na sua empresa, pessoas falam de pessoas, provavelmente é uma empresa que está passando pela questão de fofoca com muito mais normalidade no dia a dia. Mas se na sua empresa você implementar a questão de correção, principalmente através dos líderes, sobre o que as pessoas fazem, sobre ali o que as pessoas podem trazer de melhor no seu dia a dia, você traz um ambiente com mais respeito, você traz um ambiente com mais carinho, e aí sim, você não vai estar falando mal de alguém, e sim você vai estar contribuindo o que alguém pode fazer melhor. Em cima disso, eu quero te passar um grande exemplo que eu trabalhei. No ano passado, eu trabalhei numa grande empresa de varejo, onde os líderes tinham, sim, um grande comportamento dia a dia de falar mal um do outro. E ali tinha uma grande questão, aqueles líderes se viam pouco. E quando as pessoas se veem pouco, elas começam a julgar, a achar em cima do que ouviram, em cima do que acharam, em cima do que imaginaram, como que as pessoas eram. E naquele ambiente, no início, na primeira reunião que eu sentei com os líderes ali, a primeira coisa que foi levantada é que aqui o clima organizacional é muito ruim e um dos grandes causadores daquele clima que era pesado era a fofoca. Pessoas que falavam mal uma das outras, pessoas que eram consideradas maldosas no seu verbo ali, na construção da sua comunicação em relação às outras. E conversando com a empresa, a gente adotou uma técnica. Quem sabe a gente junta todos esses líderes. No início até pareceu meio loucura, porque as pessoas não estavam se dando bem, só que se a gente não enfrenta os obstáculos, se a gente não, de uma hora para outra, não tem a coragem de enfrentar o que hoje está impedindo o melhor resultado, o sistema trava. O sistema que eu digo daquele grupo, daquela empresa, ele começa a ficar cada vez acreditando que aquela empresa funciona pior, que as pessoas se relacionam pior, e isso gera um grande resultado para a cultura da empresa. Aquela cultura que está lá em cima começa a contar uma história de que aqui as pessoas não se relacionam bem. Isso tudo oriundo da fofoca. Então olha o grande impacto que a fofoca pode trazer para o seu ambiente. Através de uma falta de união, de uma falta de cooperação, de entendimento e principalmente de comunicação, as pessoas se veem pouco. Por se veem pouco, as pessoas começam a imaginar, a achar o que a outra pessoa é. E aí, como uma questão natural, que eu acredito que é de autodefesa, que é por não conhecer, uma pessoa começa a falar mal da outra. Isso gera uma grande fofoca, e aí na fofoca tem 3 coisas que são importantes a gente entender. Toda a história que a gente fala de alguém e a gente não tem tanto conhecimento pelaquela pessoa, nessa história vem distorção, você pega aquela história e conta ela de uma forma errada, parecido com aquela brincadeira do telefone sem fio, que você fala uma coisa para alguém, aquela pessoa escuta, ela já distorce um pouquinho, ela passa para outra pessoa, aquela pessoa escuta, já distorce um pouquinho, passa para outra pessoa, e quando a comunicação chega lá do outro lado, ela chega totalmente diferente. Por que essa diferença é causada? É por causa da distorção que cada um de nós, seres humanos, temos. A gente tem a capacidade de ouvir algo e não interpretar exatamente o que é aquilo. Isso acontece na sua empresa também. Então, quanto menos as pessoas se veem, mais distorção pode acontecer. A segunda coisa é a generalização. Aquelas frases do tipo, aqui todo mundo é assim, aqui as coisas nunca acontecem desse jeito, aqui ninguém é confiável. Essa capacidade de generalizar está no nosso cérebro. E quando a gente não conhece bem alguém, a gente já tem a capacidade de generalizar qualquer coisa errada que aquela pessoa fez, como se ela fosse sempre aquilo. Ou seja, eu vi ela fazendo uma coisa errada, aquela pessoa é ruim. Eu vi ela um dia falando mal de alguém, aquela pessoa sempre fala mal de alguém. E isso acaba fazendo com que o ambiente seja muito mais contaminado. E a grande causa, e a terceira que gera muita fofoca, é a omissão. Por você não entender de verdade, não ter todos os fatos sobre alguém, você acaba, na sua construção, omitindo diversas coisas. De repente, que aquele ser humano é que nem você, tem a mesma responsabilidade, tem os mesmos compromissos, assim como você tem uma família para criar, e você omitindo isso, constrói diante de outra pessoa uma imagem
uma identidade muito pior do que ela realmente, provavelmente deve ser. E aí a gente tem que pegar e virar esse jogo. E foi isso que aconteceu na empresa. O time ali entendendo que se unindo, e sim, eles investiram nisso, eles apostaram nisso, as conversas que a gente começou a gerar lá dentro começaram a gerar conhecimento. Primeira coisa entre as pessoas começaram a se conhecer mais. E já no primeiro encontro, no fechamento, após conversar sobre metas, conversar sobre rotinas, conversar o que aquelas pessoas enfrentavam no seu dia a dia, traçando um melhor momento para a empresa, uma melhor organização, as pessoas ali já se conheceram melhor e já viram que dentro de cada um, por mais achismo que você tinha, por mais a primeira impressão que você tinha gerado, existia ali um ser especial, um ser diferente, que assim como você também merecia respeito. E junto com essas dinâmicas a gente conseguiu implementar dentro da empresa a empatia, né, que é muito bem falada hoje, mas pouco entendida pelas pessoas. O que é uma equipe que tem empatia? São aquelas equipes que respeitam os valores dos outros, e isso foi muito legal. Foi uma empresa que cresceu com mais empatia, foi uma empresa que implementou no seu trabalho dia a dia empatia, até porque quando eu entendo, quando eu conheço melhor o outro, eu distorço menos a informação, eu generalizo menos que todas as pessoas são assim, e eu tenho menos omissão, ou seja, eu tenho mais dados para construir a minha crença em cima de alguém. E isso teve um grande resultado. Foi uma empresa que, com certeza, se unindo, conseguiu ter um entendimento, ter um conhecimento melhor entre as pessoas, e aí, a partir daí, o trabalho ele fica um pouco mais leve. As dificuldades, elas não passaram, viu? A empresa continua enfrentando dificuldades, mas o que reduziu muito foi aquela fofoca de corredor. Até porque é o seguinte, ó, até te digo que um que outro fofoqueiro continuou, mas o grande todo, que era uma essência boa, né, e uma empresa nem sempre tem somente pessoas boas, o grande todo, aquele número maior, não aceitou mais essa questão. Viu, entendeu o prejuízo, porque foi falado sobre fofoca nesse encontro, e aí passou a não fazer. Poxa, se isso é um prejuízo, por que fazer? E aquela pessoa que de repente era mais intriguenta ali, que fazia isso, ela acaba ficando fora de moda e acaba sendo rejeitada, não ecoando mais o poder da fofoca dentro da sua empresa, e aí sim ecoando muito mais a questão da empatia, do respeito e da construção com todos juntos. Até porque, por mais que exista dentro das empresas hoje questões difíceis, não é porque o ser humano gosta. Muitas vezes é porque ele não sabe como resolver isso, não sabe como solucionar isso. E quando você traz um ambiente com informação, com qualificação, com entendimento, com possibilidade, as pessoas acabam querendo viver o melhor. Ou seja, se na sua empresa hoje tem muita fofoca, saiba que ainda você não está conseguindo dominar esse ambiente da melhor forma para que eles conversem mais. E aqui, isso historicamente, tem empresas que não gostam desse cenário de conversar mais, porque acham que é perda de poder, porque acham que é falta de tempo, e justamente ao contrário. Se você parar uma vez por semana e fazer seu time se unir e conversar muito mais, você vai ver que o seu poder aumenta, porque vai gerar ali confiança, vai gerar ali a questão da quebra de resistência, e as pessoas vão se dar muito melhor, gerando muito menos ruído, gerando muito menos intriga e fazendo com que elas sejam mais fortes, mais unidas, para vencer qualquer desafio que a sua empresa tenha no dia a dia dela. E aí, com certeza, o trabalho fica muito mais gostoso e muito mais fácil de implementar no dia a dia da sua empresa. E na prática aqui, não existe um grande exercício para isso, existe sim um salão que você monta, um momento que você traz para a sua empresa de união. Então, como grande questão aqui, como grande prática, a gente traga uma dinâmica. Pega o seu time, una seu time numa sala e converse sobre vida ali. Tire um pouco da questão do trabalho, também faça as pessoas se apresentarem, quantos anos elas têm, quanto tempo de empresa elas têm, e saiba que por mais que você conhece cada colaborador, as pessoas ali não se conhecem. E é muito legal eu entender que, poxa, às vezes uma pessoa já está ali dentro tanto tempo e eu nem respeitava ela, ou nem conhecia ela direito. E aí toda essa conversa, todo esse brainstorm de ideias, de o que a pessoa busca ali dentro, que dificuldades a pessoa tem ali dentro, vai fazer com que seu time se una mais. Quando eu sei o que um ser humano quer, quando eu sei o que um ser humano tem para entregar, eu acabo admirando ele melhor, eu acabo entendendo o que aquela pessoa pensa, o que aquela pessoa consegue e não julgar tanto os seus comportamentos lá na identidade, como eu falei para você. Ou seja, pare de julgar um ser humano, só que para isso você, líder, tem que pegar todas essas pessoas importantes que você tem e colocar elas em contato. É esse contato que hoje, mesmo a gente não podendo ser presencialmente, porque algumas empresas trabalham online, a gente pode fazer isso via Zoom.
Eu tenho um projeto dentro de empresas que eu chamo de Academy, que as empresas se unem via Zoom toda sexta-feira, final de tarde, para conversar como foi a semana, as dificuldades que tiveram, as vitórias que conseguiram, e aquilo ali vai trazendo todo um clima bacana, um clima de respeito, um clima de entendimento, onde provavelmente a fofoca vai ser muito menos uma dinâmica do seu time, e sim a união, a contribuição, um compartilhamento, que são as coisas que combatem a fofoca, possam ser cultura da sua empresa. Fechado? Faz isso, una seu time, faça seu time conversar sobre o que aconteceu, sobre as dificuldades que passou, e você vai ver que as pessoas vão ficar muito mais unidas e mais fortes. Fechou? Foi uma honra ter conversado contigo esse assunto. Espero que você tenha entendido, una seu time e vamos acabar com a fofoca, porque isso é o que destrói a sua empresa. Fechado? Um grande abraço e até o próximo vídeo.